Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, eu tava vendo alguns números do Vasco jogando de mandante fora de São Januário. Cara, esse negócio da reforma de São Januário, meu amigo, vai ser bom, né, cara? Óbvio, pô, não vamos pensar pequeno. Vai ser bom, né? O estádio do Vasco hoje, cara, quando tem um jogo importante, capacidade 20 mil, tem 80 mil, às vezes 100 mil, 120 mil pessoas procurando ingresso. Cara, São Januário ficou muito pequeno, está muito pequeno para a torcida do Vasco. Precisa da reforma. A gente até comentava, né, sobre capacidade do estádio. Antes estava para 43 mil, agora o Pedrinho deu uma esticada, né, para 57 mil, que é botar os torcedores atrás do gol em pé e tal, aumenta bem aí o número da capacidade, bate quase 60 mil, e aí a gente entendia, né, que 60 mil era bem razoável para um estádio do Vasco. Agora, cara, São Januário, Vasco com elenco limitado, meu amigo, faz uma diferença, maluco, uma diferença, tá? Esse ano, cara, uma derrotinha só, tá? Todo jogo lotado, todo jogo acaba ingresso, torcida naquela pressão. O time do Vasco sente, né, a pressão de forma positiva, parte para cima dos caras para vencer os jogos, e os times adversários sentem o estádio, né, cara? Aquela pressão da torcida do Vasco. Irmão, ficar sem São Januário, meu amigo, não vai ser brincadeira, não. O Globo Esporte fez um levantamento, né, dos jogos do Vasco como mandante fora de São Januário. Cara, ó, por exemplo, top 3 que o Vasco mais jogou como mandante. Maracanã é clássico, então não dá nem para medir tanto, né? 14 vitórias, 12 derrotas, enfim, não dá para medir tanto. Engenhão, Vasco vai mais no Engenhão como visitante. Mas esses jogos foram como mandante. Ó, tem mais derrota do que vitória. Outro estádio que o Vasco jogou bastante como mandante, Mané Garrincha em Brasília. 6 jogos, 4 derrotas, 1 vitória, 1 empate. Meu amigo, me preocupa essa situação, tá? Por enquanto, né? Falei para vocês de manhã, o Pedrinho já disse que vai jogar o Campeonato Carioca em São Januário, tá? O potencial construtivo, não conseguiram vender todo, venderam só 1/3, né? Falta vender 2/3. Grande parte dessa grana ainda precisa entrar. A grana é 500 milhões de reais, né? Para o Vasco pagar essa reforma. E aí, meu amigo, aquele tempinho de estádio fechado, por isso que eu tô apreensivo, por isso que eu tô torcendo logo, ó, para chegar um investidor, pagar conta, pagar dívida, contratar um bom elenco. Aí irmão, quando o time é bom, pode jogar em qualquer lugar, cara. Joga em qualquer lugar que ganhe, né? Joga em qualquer lugar que vence, irmão, não tem dessas não. Agora, entrando no assunto contratações, entrando nessa questão de mercado da bola, tava vendo que o Cruzeiro também tem interesse no Sérgio Ramos, zagueiro Sérgio Ramos, que foi especulado na última janela para vestir a camisa do Vasco, né? Na verdade, foi o Edmundo que trouxe essa informação, falou que a diretoria do Pedrinho foi atrás do Sérgio Ramos, tá? Só que, irmão, quando eles viram o salário do cara, eles, deram aquela recuada, né? Eles recuaram, eles foram em cima de bastante jogadores, inclusive jogadores tops, né? Mas recuaram em um monte deles, né? Sérgio Ramos, outro maluco, outro que deu aquela recuada, né? Foi na época com o atacante Michael, né? O Vasco foi lá, quanto é que é o Michael? O Vasco precisando de um atacante que jogue pelo lado, quanto é que é o Michael? Michael, 2,5 milhões de reais por mês. O Vasco tomou aquele susto, deu aquela recuada. Depois ele acabou aparecendo no Flamengo. Sérgio Ramos, cara, o Boca Juniors tem interesse no jogador, Cruzeiro interesse no jogador, o Vasco deu aquela recuada. E é o seguinte, cara, zagueiro top, tem quase 39 anos. Irmão, Real Madrid quer de volta. Olha o nível do cara, olha o nível do cara. O Real Madrid tá precisando de zagueiro, talvez deve pegar o Sérgio Ramos de volta.
tá? Tá muito fora da nossa realidade, né? Eu tava vendo essa questão do Cruzeiro, né, se manifestar. Hoje o Cruzeiro é do dono do supermercado BH, né? O Cruzeiro tá que tá no mercado. Então o Cruzeiro teve interesse, né, num jogador que o Vasco foi atrás na última janela, tá? Mas também não conseguiu porque, ó, é caro e também ainda tem mercado na Europa. Jogador que está sendo aí oferecido para o Vasco contratar para a próxima temporada é o Matias Vargas. Conhece o atacante argentino Matias Vargas? É, meu amigo, ele é atacante que joga pelo lado, tá? Joga pelo lado esquerdo, 27 anos, formado no Vélez da Argentina, foi vendido para o Espanhol, lá da Espanha, tá? Fez algumas, na verdade, algumas movimentações também no mercado, saiu do Espanhol, jogou na Turquia e agora estava na China. Está na China, tá? Está na China. 2 temporadas na China, vem jogando bem na China, o contrato acaba, vai ficar livre no mercado, foi oferecido para o Vasco. Os empresários sabem que o Vasco tem essa carência no ataque pelo lado, tá? Então ofereceu aí o jogador, Matias Vargas, atacante que joga pelo lado, atacante de 27 anos. Cara, minha opinião, não conheço o jogador, tá? Joga na China. China não é um futebol competitivo, bem fraco, aliás, tá? A gente já teve algumas experiências ruins de jogador que voltou da China, né? Alex Teixeira é um deles, foi para a China, lá era rei, tá jogando nada, é ex-jogador, né? Mas aí você vai pensar assim, pô, o Hulk estava na China, quando voltou pro Atlético, voltou bem, né? E aquela outra questão que eu falo com vocês dos scouts, né? Dos analistas de desempenho do Vasco. Cara, essa galera contratou muito mal na janela de meio do ano, tá? Vamos ver o que eles vão falar do atacante argentino Matias Vargas. Será que é bom jogador, irmão? Será que vem para somar? Né? Jogador que já tem passagem pela Europa, espanhol. Vale lembrar que o Besiktas da Turquia também tem interesse no jogador. Cara, é muito difícil competir na Europa, né? Lá eles pagam em euro, eles estão falando em euro. Aqui você multiplica por 6, né? Mas vamos ver se o Vasco vai ou não contratar esse atacante argentino que hoje está na China. Parceiro, eu tava vendo os números do Verratti depois que o Adson e o David machucaram. Irmão, sabe quantos gols o Verratti fez? Depois que o Adson e o David machucaram, ó, 0, nenhum gol, meu amigo, nenhum gol. É a falta que os atacantes estão fazendo. O Vasco deu aquela, para comprovar o que eu falei em outros vídeos, né? O Vasco deu aquela caída, né? Depois que o Adson e depois que o David também machucaram. Irmão, eu queria que você comentasse aqui, deixasse a sua opinião, se você também está apreensivo com a questão da reforma de São Januário, tá? Eu entendo que São Januário faz uma diferença enorme, tá? Se o Vasco não tiver elenco para disputar, o elenco competitivo, vamos falar assim, cara, eu fico com medo de perder São Januário esse ano, mas eu queria ler a sua opinião, ó. Deixa a sua opinião aqui nos comentários e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!